E aí, como é que vai? Tudo bom? Doutor, doutora, aqui quem fala é o professor Gustavo Gonzalez e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre estratégias digitais na área jurídica. Bom, para quem é esse vídeo? Eu vou explicar já para quem é esse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês primeiro o que me motiva a gravar esse modelo de aula. A gente vê hoje muito curso, muito conteúdo na internet, mas são conteúdos às vezes espalhados que não trabalham a estratégia. Trabalham ferramentas pontuais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nessa aula, eu quis juntar a estratégia que eu recomendaria, né, numa situação específica. E eu vou mostrar para vocês qual é essa situação. Então, até para você não perder o seu tempo, né, porque a gente sabe que com a correria e com a quantidade de informação, você vai ver aqui que esse vídeo tem às vezes um tempo específico e você vai falar assim, não vou assistir tudo. Então deixa eu explicar para quem é esse vídeo. Esse vídeo é o seguinte, se você está com dificuldade de ficar postando nas redes sociais, então você montou lá um Instagram para o seu escritório e você não está tendo tempo de postar nas redes sociais, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Se você não tem nenhuma estratégia definida de impulsionamento nas redes sociais, o impulsionamento é quando você paga para o Instagram entregar aquele conteúdo para mais pessoas. Recomendo que você assista até o final. Você não faz posts diariamente. A gente sabe que a entrega orgânica ela é importante, você tem que estar gerando conteúdo com frequência. Então, se você não consegue fazer posts diariamente, eu também recomendo que você fique até o final desse vídeo. Se você não gosta de ficar fazendo dancinha no TikTok ou no Reels, né? É engraçado porque a gente está vendo muitas pessoas da área jurídica, inclusive, se eu não me engano, recentemente eu li uma matéria sobre isso, né, falando sobre essa questão, é que muitos advogados que são mais desinibidos nas redes estão fazendo e estão tendo, acabam ganhando seguidores. Mas isso não significa que você está fechando negócios, né? Então, se você também não gosta de ficar fazendo dancinha no TikTok, eu recomendo que você assista o vídeo até o final. Se você não tem uma equipe de marketing, se você é a marketing, né? Só você cuida das estratégias de divulgação do seu escritório. E se você precisa de clientes também, sem depender de indicação. A gente sabe que alguns escritórios, alguns profissionais, sempre estão dependendo que alguém indique o trabalho dele. Então, nesse caso também, eu recomendo bastante que você assista esse conteúdo para você entender qual a estratégia que eu recomendo para você. E por último, se você precisa fortalecer uma área específica, a gente sabe que na área do direito você tem vários segmentos, mas às vezes você precisa fortalecer uma área específica. Aqui tem um ponto que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes você não precisa fortalecer uma área. Na internet, você pode fortalecer outra área, que é uma área que seja, não vamos falar mais popular, mas é que tem uma procura maior pela internet e que você consiga atender de forma online, de forma remota. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, se você se encaixa em alguns desses itens, eu recomendo que você assista o vídeo até o final. Perfeito? E lógico, se você achar que esse conteúdo aqui está sendo importante para você, ajudou em alguma coisa, compartilha com um amigo, né? Curta esse vídeo aqui no YouTube e siga o nosso canal para você poder ser notificado de novas atualizações. Quando você compartilha o vídeo, quando você curte, você está mostrando para o YouTube que esse conteúdo é importante e a própria plataforma ela se encarrega de entregar esse conteúdo para mais pessoas. Perfeito? O que eu vou compartilhar com vocês aqui, normalmente é um conteúdo que eu compartilho nas minhas mentorias, nas reuniões que eu tenho com os meus clientes, mas eu acredito que é um conteúdo valioso. Eu vou mostrar a estratégia. Eu não vou mostrar a ferramenta, eu não vou ficar mostrando passo a passo. Eu quero que você entenda o que você pode fazer caso você não tenha tempo de ficar atuando nas redes sociais. Maravilha? A gente sabe que no caso da área jurídica existem algumas restrições
quanto à propaganda, né? Você não pode divulgar diretamente o trabalho, você não pode comparar seu trabalho com outro escritório, tem várias restrições, também não vou entrar nesse assunto. O que eu quero compartilhar com vocês é que a sua área permite que você compartilhe conteúdos informativos, conteúdos educativos. E usando dessa informação, é a estratégia que eu vou recomendar para vocês montarem. A partir disso, você pode montar uma estratégia baseada em marketing de conteúdo. E como que você faz isso? Eu vou mostrar para vocês agora. Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade que às vezes muitas pessoas não percebem. Mas assim, está na nossa cara e pode simplesmente abrir a mente para um monte de coisa. Quando você vai no Google e você começa a escrever uma frase, o próprio Google ele vai mostrar para vocês as maiores buscas que estão sendo feitas no Google com aquela frase. E aí eu peguei uma de exemplo. Como fazer um contrato e deixei o resto vazio. Eu deixei que o Google preenchesse o resto. Quando o Google fez isso, ele está me mostrando as buscas que as pessoas mais fazem do jeito que elas falam. Tá? Não estou falando de termos jurídicos. Às vezes uma pessoa leiga, ela vai lá, ela digita dessa forma. E aí você já tem vários resultados. Como fazer um contrato de compra e venda. Como fazer um contrato de aluguel simples. E por aí vai. Bom, aqui vai uma dica. Que na verdade, vamos dizer que é o start da estratégia. Quando você gerar um conteúdo, que está muito alinhado com as buscas que as pessoas fazem, o Google pode dar mais importância para aquele seu site, perfeito? E aí você pode começar a aparecer nos melhores resultados. Essa estratégia é como se fosse uma isca. Então, você precisa pensar num conteúdo que vai atrair o cliente ideal. Então, olha só. Imagina que você quer vender uma consultoria jurídica para empresas. Consultoria jurídica para empresas. É um produto Prime seu. É um produto mais caro seu. Você quer vender essa consultoria jurídica. Mas como que você cria a conexão com um empresário primeiro? Provavelmente o empresário não sabe que ele precisa de uma consultoria jurídica. Mas primeiro ele tem um problema a resolver. Por exemplo, imagina que ele precisa desenvolver um contrato. Aí você vai justamente ajudar ele nessa primeira etapa. Você vai escrever um texto com algum conteúdo que seja uma isca para atrair uma pessoa que está no Google procurando algo. E aí você vai se posicionar como uma autoridade no assunto. Perfeito? Ficou claro isso? Você está se mostrando como uma autoridade. Uma vez que a pessoa caiu no seu site, aí você vai começar um segundo nível de estratégias. Você pode ter um banner onde você pede para a pessoa entrar em contato com você. Você pode ter o ícone do WhatsApp, onde você convida a pessoa para já começar uma conversa com a sua equipe e por aí vai. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Eu quero justamente mostrar para você qual é a base que você tem que montar para criar uma estratégia dessa e depois o cliente na sua mão, você pode oferecer outros serviços para ele. Então, faça essa experiência. Coloque-se no lugar do seu cliente ou de um potencial cliente e como é que ele iria no Google ou até no YouTube, tá bom, gente? Eu estou fazendo um exemplo com o Google, mas depois tudo que eu falar aqui nessa aula você pode levar para o YouTube. Vai no Google, digita como que seu cliente iria procurar uma dúvida que ele tem. E veja a quantidade de informação que o Google vai trazer. Vamos prosseguir? Olha só. Então é o seguinte, qual é a estratégia que eu recomendo para você não ficar dependendo de rede social, para você não ficar dependendo de postagem e não ter que fazer dancinha no TikTok? Primeira coisa, básico, você precisa ter o seu site com o seu nome.
Não crie site gratuito. Eu tenho vídeos já falando sobre isso. Você fica amarrado. A melhor estrutura é um site seu em WordPress, tá? Então, se você tiver alguma dúvida por que o WordPress, pode me mandar uma mensagem, coloca nos comentários aqui que eu vou responder para vocês. Mas a primeira coisa é o seu nome. Gente, o seu nome, ele vai te seguir para o resto da vida. Então eu, por exemplo, Gustavo Gonzalez, eu tenho o meu site próprio, gustavo.pro.br. Você pode ter o seu como advogado, gustavo.adv.br. Não sei nem se existe esse site, mas vamos lá. O seu site está registrado no seu CPF, ele vai te seguir para o resto da vida. Tá? Juridicamente ele é seu, está vinculado ao Registro BR, que é um órgão lá do governo que gerencia todos os sites no Brasil. Então a primeira recomendação, tenha o seu próprio site. Aí você vai ter um e-mail personalizado, contato@Gustavo. Não use e-mails gratuitos. Gente, o e-mail é o primeiro passo do marketing digital. É onde você já divulga o seu site. Aí você vai estar divulgando um e-mail do Gmail, um e-mail do Hotmail, um e-mail do Yahoo. Você está fazendo propaganda para eles, né? Então o primeiro passo é esse, é ter o seu próprio site. Agora a sacada. Quando você montar o seu site, você precisa ter um blog dentro do site. Por que um blog? Esquece aquela história que blog é de blogueiro, que eu tenho que ficar falando do meu dia a dia, que eu fui não sei aonde. Não, não é isso. O blog é uma área do site aonde você vai gerar conteúdo relevante que vai se conectar com as pessoas que estão procurando aquele conteúdo no Google. Ponto. É isso. Essa que é a grande sacada do negócio. O blog é justamente a área do seu site que vai diferenciar você do concorrente. Para pensar. Você tem um site da área jurídica, seu concorrente tem um site da área jurídica. Os dois fazem a mesma coisa. Os dois usam as mesmas palavras e os dois têm a mesma quantidade de conteúdo, vamos falar assim. Basicamente são dois sites simples. Quem que o Google vai colocar em primeiro? O Google, seguindo todo o algoritmo que ele tem, vai seguir várias regras. Mas aquele que tiver mais conteúdo relevante, com certeza vai se posicionar primeiro que o concorrente. Agora, olha o que eu estou falando. Eu não estou falando que você vai ficar na primeira posição, na primeira página, porque isso varia muito com a palavra que você foi encontrado. Se você digitar só advocacia, gente, você está concorrendo com milhares de advocacias no Brasil todo. Mas quando você começa a segmentar a sua área e trabalhar com textos mais específicos, pega essa dica. Seja mais detalhado possível em relação a algum tema, a chance de você se posicionar nas primeiras posições é muito maior. Show de bola? Perfeito? Então, blog é a sacada, tá bom? Ativar o Google Analytics. Para quem você pedir para desenvolver o site, o seu blog, o Google Analytics é obrigatório, tem que estar ativado. Por quê? Porque é ele que vai te mostrar os resultados dos acessos ao seu site. É lá que você vai conseguir enxergar quais são as páginas, os posts que você fez que estão dando mais resultado. Deixa eu só fazer uma observação que eu lembrei agora. Não espere resultados imediatos. O blog é uma estratégia de longo prazo, ele demora um pouco para mapear. Só que depois que o seu conteúdo é mapeado, se você consegue acertar na veia com um conteúdo, normalmente aquele conteúdo fica mapeado por muito tempo. Eu tenho conteúdos que eu vou mostrar para vocês que estão mapeados na primeira página há 5 anos. Há 5 anos eu tenho conteúdo na primeira página, tá? Mas são conteúdos bem específicos. Vamos seguir aqui. Definir uma área de segmentação. O que é isso, gente? Quando você for escrever o seu conteúdo, você não pode ser generalista. Ou você não pode ficar falando de tudo. Se especialize em algo. Ah, Gustavo, mas aqui no escritório a gente faz todas as áreas. Tudo bem. Mas a estratégia de você ser encontrado, você vai precisar definir uma área ou um nicho específico. Por quê? Quanto mais você escrever sobre aquele nicho,
maior é a chance de você ser encontrado. Entendeu? Se você ser generalista, atacar para todo lado, o ranqueamento pode não ser o mesmo. Perfeito? Então, defina bem uma área que você vai estar atuando. Usar o Google para definir conteúdos. É aquela busca que eu fiz. Como montar um contrato. Quais os meus direitos na situação X. Usa o próprio Google para te dar ideias de gerar conteúdo. Perfeito? O Google vai te dar essa informação de bandeja. E aí você vai analisar quais são as buscas mais feitas e aí você pode usar isso como ideia para você começar a escrever. Perfeito? Aí você vai começar a elaborar os conteúdos. Conteúdo importante. Não, Gustavo, mas quanto conteúdo eu escrevo? Não precisa ser um artigo científico, gente. Ninguém tem paciência de ficar escrevendo texto, ficar lendo textos longos na internet. Seja resumido, dá a ideia principal. Detalhe, você não precisa entregar todo o ouro. Você vai dar algumas dicas, você vai mostrar que você entende, mas você não precisa entregar todo o ouro. Porque o objetivo também não é esse. Você está ajudando a pessoa, mas pode chegar um ponto que ela vai falar assim, nossa, eu vou procurar ele porque ele entende do assunto, mas realmente eu preciso de ajuda especializada. Aí você vai aplicar técnicas de SEO. Nossa, agora comecei a falar a palavra difícil. SEO, gente, é engenharia de mapeamento das palavras-chave. Vou falar de uma forma resumida, é isso. É quando você ajuda o Google a entender aquele conteúdo que você escreveu. Então, quando você define as palavras-chave, o Google vai entender que aquelas palavras é o núcleo do assunto e vai facilitar na indexação. Quando você montar o seu site, quando você montar o seu blog, existem plugins específicos que ajudam você a aplicar SEO dentro do seu site, tá bom? Se você ainda não tem um site, se você não tem um blog, se você nunca viu isso, eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá que a minha equipe vai ter o maior prazer de te atender. Inclusive, a gente tem um site que a gente consegue entregar de forma muito rápida caso você precise de urgência, tá bom? Bom, beleza. Você tem um site, você montou o blog, você escolheu os conteúdos, você escreveu os conteúdos. E aí o que você pode fazer? Você não pode também ficar só dependendo do Google para ele ir lá e encontrar o seu site. O que eu recomendo? Que uma vez ou outra você pegue aquele link e você compartilha ele com as pessoas. Você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar no Instagram, você pode compartilhar no LinkedIn, você pode compartilhar num grupo de WhatsApp que você participa, num grupo do Telegram. Seja criativo, busque pessoas que estão talvez procurando sobre aquele tema e compartilhe primeiro o link. É como se você estivesse dando uma provocada para que as pessoas acessem e para você poder ter um feedback dessas pessoas. Você vai conseguir ter um termômetro sobre aquele conteúdo. Bacana? Então, compartilhe sempre esse conteúdo. Fortalecer parcerias para você divulgar o link. Gente, se você criar parceria com outro site, parceria com um amigo, com que ele linke o seu site, isso é muito importante, porque é um dos fatores do Google que ele entende que aquele site tem algum tipo de relevância. Porque se alguém está linkando aquele site, é como, ó, eu conheço ele está para lá, entendeu? Esses links também são muito importantes para o Google. Criar CTAs. O que são CTAs? São os Call to Actions, chamadas para ação. Eu vou dar um exemplo de um CTA que eu faço nas minhas páginas. No meio do texto, eu convido as pessoas, no caso, eu tenho textos focados na área jurídica. No meio do texto, eu convido as pessoas para que elas entrem num grupo do Telegram. Viu? Você quer mais dicas? Clique aqui e entre agora para o meu grupo do Telegram. Isso é um CTA. É uma chamada para ação. Essa chamada para ação, ela pode ser, por exemplo, fale com minha equipe agora, pelo WhatsApp. É uma chamada. Clique aqui e baixe um e-book agora. É uma chamada. Isso você precisa ter na página. Porque olha só, a primeira função daquele texto é atrair.
Uma vez que você atraiu, você precisa criar uma estratégia para reter. Aí você tem que pensar como que eu poderia reter essa pessoa. Pede para ela te chamar no WhatsApp, pede para mandar um e-mail, dá alguma coisa a mais para ela. Eu já vi pessoas fazerem o seguinte: divulgam uma parte do texto e o resto do texto mande um e-mail para fulano de tal e eu te envio o restante do texto, algo desse gênero, entendeu? Use a criatividade, mas o importante é você ter CTAs na sua página para você poder fazer essa conexão, porque você pode ter a visita da pessoa e você pode acabar perdendo ela caso você não crie essa conexão. E por último, monitorar. Lembra que eu falei do Google Analytics? Então, o monitorar é você estar acompanhando esses acessos, acompanhando os cadastros que vão sendo feitos, para você entender o que está acontecendo, para você entender se essa estratégia está funcionando. Eu uso essa estratégia, tá? As estratégias para redes sociais é outra coisa. Nessa aula, eu quis focar o básico para quem não está tendo tempo de cultivar as redes sociais. Tá? Então, dessa maneira, pelo menos você está se posicionando no Google, aonde justamente as pessoas estão lá procurando para tirar suas dúvidas. E você lembra que eu falei do YouTube? A estratégia do YouTube é muito parecida. Esse vídeo aqui que eu estou gravando, eu estou usando essa estratégia. Se você está me assistindo agora, é porque a estratégia que eu desenhei funcionou. Mas, Gustavo, você não tem milhares de acessos. Eu não quero milhares de acessos. Eu quero poucos acessos assertivos. Eu quero clientes que cheguem até mim, que sejam assertivos no perfil que eu quero. Tá? Eu vou compartilhar com vocês alguns dados que eu obtive no meu Google Analytics do dia 15 de junho ao dia 15 de julho agora de 2021. Eu não peguei a tela toda no print, porque ficou pequena aqui. Mas eu estou mostrando para vocês, inclusive acho que até a tela do meu vídeo vai ficar cortando uma parte, mas não tem problema. Eu escrevi 2 textos focados na área jurídica. Eu procurei quais eram as dúvidas que os advogados tinham na hora de criar um site, descobri 2 dúvidas, escrevi um texto para essas dúvidas e hoje, depois de alguns anos, sem fazer nada, o texto está lá paradinho no meu blog. Eu tenho, nesse post aqui, ó, eu falo para os advogados qual é a diferença de um site .com.br e de um site adv.br. Qual que é a diferença? Eu escrevi um texto falando sobre isso. Esse post, em 30 dias, eu tive 291 acessos. E aí eu fiz outro post, marketing jurídico. 3 dicas para redes sociais de advogados. Esse post eu tenho 52 acessos. Nossa, Gustavo, mas quanto acesso, quanto pouco, né? Não é pouco acesso. Eu não fiz, eu gastei o tempo para escrever um texto. O texto está parado lá, eu não estou fazendo mais nada. Quem está fazendo todo o trabalho é a máquina do Google. As pessoas procuram, o Google entendeu que esse meu texto é importante, o Google conecta essas pessoas com o meu texto. Então, quer dizer que em 30 dias eu tive mais ou menos 340 acessos. São pessoas que entraram na minha casa, leram o meu texto. Agora, como eu vou reter essas pessoas? Como eu vou encantar essas pessoas dentro do meu site? Aí já passa para um outro nível de estratégia. O que eu quis compartilhar com vocês é justamente como que você faz para trazer essas pessoas para cá, pessoas que estão procurando um tema específico e podem precisar do seu trabalho. Perfeito? Gente, eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês, né, com essa dica. Esse tipo de conteúdo, como eu comentei, eu compartilho sempre, né, nas minhas mentorias. E eu queria muito ouvir vocês. Comentem no vídeo aqui embaixo qual que é a sua maior dificuldade hoje em estratégias para aparecer, para divulgar seu trabalho. Comenta para mim. Eu vou ter o maior prazer de poder responder todo mundo. E se você postar algum conteúdo que realmente eu possa te ajudar, eu vou lá e gravo um vídeo em relação a isso. Tá bom? Não esquece então de deixar o seu like, siga o nosso canal. E, gente, um forte abraço a todos.